meu Deus do céu, que admiração. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Para mim é uma coisa muito importante. Um dia eu falei para pai, meu pai, sabe? Disse, pai, mas pai, como é que esse rádio fala, pai? Disse, olha, tu vai ver. Ainda é gente caminhando num aparelho. Que conversa é essa, pai? Tu vai ver gente conversando dentro de um aparelho, não sabia televisão não, dentro de um aparelho, conversando, correndo, fazendo toda coisa dentro da... Mas pai, isso é conversa, pai. Pois tu vai ver. Em busca de informações, na tentativa de reconstituir a história da televisão em Imperatriz, descobrimos que até meados da década de 70, ela só existia na imaginação das pessoas. Foi da Missa do Galo de 1975, celebrada pelo Papa Paulo VI, as primeiras imagens exibidas nos televisores imperatrizenses. Antes disso, diversos testes foram realizados. As tentativas frustradas e os embates políticos criaram uma atmosfera de dúvidas e incertezas. Para muitos, tudo já não passava de um sonho. Aqui foi por onde tudo começou, né? Nesse local que nós estamos aqui, foi improvisado essa torre e essa casinha para que nós pudéssemos fazer aqui os primeiros testes, pegando o sinal que vinha da Embratel, que era aqui na parte de cima, e daqui nós jogávamos para a cidade em caráter experimental. Agora o mato já realmente tomou de conta, acabou com tudo que tinha, mas após isso aqui, foi feito uma casa moderninha, já com construção avançada, onde nós improvisamos o primeiro estúdio, que foi na época da pré-inauguração, que nós jogávamos daqui o sinal para cobrir toda a cidade de Imperatriz e, consequentemente, a região que era abrangente com esse sinal. Começou aqui então a TV Imperatriz, extinta TV Imperatriz Canal 4, que foi a primeira retransmissora da TV Globo. A gente chegou a improvisar algumas torres lá pelo centro da cidade, no intuito de captar algum sinal de televisão. O que realmente não tinha, porque a emissora que ficava mais próxima de nós aqui, de Imperatriz, era Belém, 600 km, São Luís, 600 km. Então não tínhamos como captar nenhuma imagem. Mas a gente ficava naquela de improvisar coisas e botar antena e tentar, na realidade não pegava. Apesar do desenvolvimento econômico de Imperatriz na década de 70, o clima político era de instabilidade. 3 interventores alternaram no poder em menos de 4 anos. No Brasil, predominava o regime autoritário. O ideal de integração nacional proposto pelos militares incluía a expansão das telecomunicações e da radiodifusão, que chegam em Imperatriz com a nomeação do interventor Carlos Alberto Barateiro da Costa. Em sua plataforma de governo, uma das prioridades era a implantação do sinal de TV. Com isso, ele monta uma comissão específica para trabalhar este projeto, e dali surgiria a primeira emissora da cidade. Fizemos a reunião e fomos andar no comércio para arrecadar dinheiro para fazer compra dos equipamentos que se faziam necessário para a implantação deste projeto. Daí, dessa primeira reunião, partimos para angariar fundos e depois fizemos outra reunião para saber quem ia comprar esses equipamentos naquela época na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. E ficou designado nessa reunião que seria eu e o meu compadre Francisco Marques Ramos. Eu, pela facilidade de conversar com o povo, e o Ramos, por ser o técnico, para ver
o que era necessário para se comprar, para fazer a implantação desse sistema aqui em Imperatriz. Isso aqui tudo, não se pode negar, foi iniciativa de seu Francisco Marques Ramos, tudo com ele. Eu, na realidade, era um auxiliar, né? Que eu também era técnico e trabalhávamos de comum acordo, então nós estávamos juntos nessa batalha. Mas tivemos, é claro, apoio, como eu acabei de citar, o apoio de muita gente que voluntariamente colaborou para a vinda dessa televisão Imperatriz. Hoje, no Dia Internacional da Comunicação, nós vamos mostrar para vocês o pai da comunicação Imperatriz. O senhor Ramos, que implantou a Imperatriz, que deu à Imperatriz a primeira imagem e o primeiro sistema de comunicação em Imperatriz. Senhor Ramos, como foi? Conte um pouco dessa história para nós. Rapaz, eu cheguei aqui em 1963. Não existia nem luz elétrica ainda, né? Mas eu já vinha imbuído lá do sul, onde eu tinha vindo, com imagem de televisão na cabeça. E não acostumava a ver a cidade aqui sem nada, né? Resolvi, só havia cinema na época. Então resolvi começar a fazer uma série de experiências, tentando receber, mas só recebia a Venezuela, a Bolívia, Cuba naquela época. E esporadicamente, tinha dia que dava, tinha dia que não dava recepção, né? Montei uma torre, fabricamos uma torre aí de 20 e poucos metros. E assim nós começamos. E lá nós, através de uma firma do Rio, conseguimos comprar o primeiro equipamento, fazer a primeira transmissão. Só que isso foi 10 anos depois. A ansiedade do povo era tão grande para ver imagem de televisão Imperatriz, que no que nós tínhamos aqui de voluntários, colaboradores, era um batalhão de pessoas. A gente precisava esticar um cabo daqui, aparecia um bocado de gente, mas era gente trabalhando aqui, uns fazendo pico, outros para sair lá, e outros improvisando cabo, e outros colocando poste, enfim. Até nós chegamos com esse sinal lá no Morro das Ilusões, não foi brincadeira. Então o que tinha de gente voluntariamente trabalhando para ajudar, não dá no gibi. Foi uma coisa assim, uma história fantástica, porque todo mundo tinha interesse em ver. Imperatriz não tinha televisor. Quem possuía aparelho de televisão Imperatriz eram os baianos, os mineiros, esses imigrantes que vinham para a Imperatriz trabalhar com madeireira, que na época que era a febre do arroz e da madeira. Então esses imigrantes é que traziam seus aparelhos e guardavam. Que quando nós colocávamos o primeiro sinal, aí todo mundo tirava seu televisorzinho lá do armário, preto e branquinho ainda antigo, né? Felicidade, quando chega essa coisa de televisão Imperatriz vai ser fantástico, né? Na realidade a gente só tinha o quê? Cinema. Só o Cine Muiractã e já o Cine Fides, na época tinha o Cine Fides. Mas a alegria da televisão foi fantástica quando chegou. Os caminhões de carregados que vinha de Teresina para o Armazém Paraíba e que vinha de Fortaleza para as casas pernambucanas, não dava tempo o caminhão parar na porta. Todo mundo, esse aparelho já é meu, anota aqui, me dá aqui, por favor. Aquela alegria fantástica. Foi realmente um momento fantástico essa coisa de televisão Imperatriz. O maior problema foi na implantação do primeiro projeto que era do município. Então, dificuldade muita. Tinha que, naquela época, os aparelhos que hoje são bem baratos em relação àquela época, eram muito caros. Então, também para se trazer, para importar era muito caro, para importar. E aí tinha que buscar na Zona Franca de Manaus. Corria o risco de ser pego a mercadoria sem estar devidamente legalizada. Então, esse era o maior entrave. Apesar da euforia geral, a iniciativa ainda era vista com desconfianças. As tentativas de captar o sinal eram pautas constantes do único meio de comunicação que existia na cidade. A descrença no feito batizou o local onde foi instalada a torre de transmissão. Na época nós tínhamos o Jornal Progresso, que criticava muito esse fator de vir ou não vir televisão para a Imperatriz. Então começaram a dizer que essa televisão não saía, isso é uma ilusão. Aquilo lá, naquele morro, lá onde estão montando aquela torre, aquilo é coisa de ilusão. Então o Jurivê Macedo, que era o colunista do jornal na época, ele dizia na página dele, escrevia todo dia: sinal de televisão não existe, aquilo é o Morro das Ilusões. Então foi batizado exatamente esse morro aqui, do Facchini, como Morro das Ilusões. E aí quando eu cheguei aqui falavam isso. Falavam igual fala para mudar aqui para Maranhão do Sul. Era o jeito que falava que ia ter televisão aqui. Ninguém tem nada, ninguém acreditava. Aí quando chegou foi uma novidade. Eu não pude comprar, porque
Eu não tinha condição de comprar uma televisão, assistia na casa da vizinha, da dona Eulina. A Missa do Galo, era até a Missa do Galo. Ó, nem novela eu não assisti nesse dia 24, que ela inaugurou, nem a novela eu não assisti, porque eu cheguei tarde do serviço. E aí teve a Missa do Galo, aí fui levar minha mãe para ir ver minha madrinha que me criou. E ver a missa dele, que a dona Hilda veio e me chamou, que aí ia começar, eu fui e levei a mamãe para lá. Em 76, eu ganhei uma televisão emprestada. Uma televisão emprestada e quando a gente comprou outra. Aí pronto, eu fiquei toda a vida sempre sem faltar televisão para mim, graças a Deus. Eu vim conhecer televisão em 77. Ver. Saber que existia, eu já sabia. Agora ver uma pela primeira vez, foi em 1977, num bairro por nome Coco Grande, antigo posto Esplanada. Eu morei lá. Então lá eu conheci televisão pela primeira vez. E eu vi pela janela da minha vizinha. A televisão era preto e branco, né, naquela época. Aí a gente assistia, aqui não tinha televisão aqui, em minha casa, e tinha na casa da minha sogra. Aí a gente ia para lá tardezinha, assistia lá uma parte de novela e o Jornal Nacional. Aí ela desligava e pronto. Ela ia dormir e a gente vinha para casa. Naquela época a televisão era mais ou menos preto e branco. Só quem possuía era altos milionários, pobre não via televisão, não assistia. Mas eu tinha uma mãe, né, que comprou uma e era tão difícil, agrupava os vizinhos todos, porque ninguém tinha, né? Aí se agrupava os vizinhos todos para assistir a Voz do Brasil. E quando o jornalista dizia boa noite, o povo que estava assistindo dizia boa noite. Tem uma televisão? Ia bater lá, assistir esse programa, ficava até tarde. Depois que acabou o movimento de rádio, o cara ia para casa do vizinho assistir a notícia todo dia, via aquele rádio falar, como é que falava aquilo ali. Minhas filhas pequenas, 12 anos, 11 anos, elas já começaram, por exemplo, os artistas, elas namoravam, elas ficavam, o meu é esse, o meu é Tony Ramos, a outra, não, o meu é Vanderlei Cardoso, é Gerra Adriane, era assim, elas aqui, eu tinha 3 filhinhas, era uma novidade para elas. E o pai se zangava, ciumava até. Aqueles primeiros beijos que se via, os pais diziam, tira as crianças da sala, que não pode assistir, ver isso é imoralidade. Né? Já tinha isso, naquela época o povo era muito arcaico. Eu me escondia atrás das cadeiras para poder assistir a novela, porque eu achava muito interessante a Dona Redonda, né, que ela explodia. Que ela ia comendo, 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 e aquilo para mim era uma festa. Minha mãe nunca via que eu estava assistindo. A TV Imperatriz entrou no ar apenas como retransmissora. Para compor a programação, entre 1975 e 1978, a Prefeitura manteve contrato com a Rede Globo e a TV Tupi, e trouxe para os imperatrizenses as novelas, os programas de auditório e os telejornais. Nos anos seguintes, surgiram as TVs Tropical e Carajás, que deram início às produções locais. Já as redes de comunicações surgiram nas décadas de 80 e 90. Com sua popularidade inquestionável, a TV se firmou como principal meio de informação e entretenimento. Em nossa busca pela história da TV Imperatriz, percebemos que as ilusões do passado deram lugar a um outro imaginário. Quando desponta os cabelos brancos e a gente beira os 70, se não fosse minha televisão, eu estava muito só, porque eu sou só, né? Morreu o pai, morreu a mãe, morreu o filho, morreu o marido. Aí eu sou muito só, né? Minha televisão é minha companheira. Eu acho que a televisão veio a calhar. Para mim foi muito bom. Para mim, né? Precisa eles inventar uma coisa ainda melhor, né? Ainda, porque até agora...